Boa noite. Ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal no governo Jair Bolsonaro, Silvinei Vasquez, é preso por tentar interferir nas eleições presidenciais de 2022. Silvinei é acusado de organizar bloqueios para impedir o deslocamento de eleitores do presidente Lula. E você vai ver também. No Paraná, estudante de psicologia é preso em flagrante, suspeito de abusar de 300 crianças. No Recife, acompanhantes de pacientes do maior hospital emergencial do Nordeste dormem na rua após serem proibidos de ficar na unidade. Agora, no Rede TV News. A polícia de São Paulo prendeu um estrangeiro apontado como o maior receptador de celulares do país. Com ele, computadores e mais de 300 aparelhos de telefone foram apreendidos. O suspeito de receptação era procurado da Justiça. Amadou Diallo tem 50 anos e é natural de Guiné-Bissau, na África. A polícia chegou até ele durante investigações de roubos e furtos de celulares em que vítimas foram assassinadas ou agredidas. Notebooks e 312 aparelhos de telefone foram apreendidos. O indivíduo que às vezes é um usuário ou é um próprio criminoso que frequenta o centro de São Paulo, ele comete um roubo, comete um furto para comprar a droga. E esse furto, esse roubo, essa res furtiva é entregue aos receptadores menores que entregavam a esse indivíduo esse também procurado pela Justiça desde 2021. O criminoso tinha uma estrutura para receber os aparelhos após os crimes. Ele também era o chefe de uma organização criminosa responsável por uma base de informática para a realização de desbloqueio de celulares e a invasão de aplicativos bancários das vítimas. Transferência de Pix, golpes de PicPay, o que eles podem, depois eles embalam os celulares e mandam para a África, para os países africanos, porque lá não tem esse bloqueio que nós temos aqui no Brasil. Dos 312 celulares, 250 já estavam num apartamento determinado, todos embalados, enrolados em papel filme e já em malas prontas para serem encaminhadas para a África. O homem estava em um local conhecido como Ninho de Aparelhos Roubados na Cracolândia, no centro de São Paulo. Ele ficará preso preventivamente. A Polícia Civil de Minas Gerais concluiu hoje o inquérito sobre o estupro da jovem que foi deixada desacordada na porta da casa dela por um carro de aplicativo em Belo Horizonte. O Emberson Carvalho da Silva, flagrado pelas câmeras carregando a vítima desacordada até o local onde ela foi abusada, foi indiciado por estupro de vulnerável. Ele continua preso preventivamente. Esse homem de 47 anos praticou violência sexual, também já comprovada, sozinho. Não foi identificada outra pessoa que tenha participado dessa ação criminosa. O motorista do carro de aplicativo que fez a corrida e deixou a jovem desacordada na calçada em frente ao prédio onde mora foi indiciado por abandono de incapaz. A pena pode ir de 1 a 12 anos de prisão. Ele vai responder em liberdade. Foram várias condutas irresponsáveis, reprováveis socialmente, né? 2 delas, inclusive, criminosas, que poderiam ter evitado um estupro. A investigação concluiu que não houve crime cometido pelo motoboy que ajudou a retirar a jovem do carro de aplicativo e nem do amigo da vítima que pediu a corrida. O caso foi enviado à Justiça. A culpa nunca é da mulher. A jovem de 22 anos, curtindo a vida numa tarde com pessoas, segundo ela, próximas. O que eu quero dizer com isso? A culpa não é dessa jovem. Ninguém sai de casa, nenhuma mulher sai de casa, se coloca num estado de embriaguez para ficar desacordada e para ser estuprada. Exatamente isso. Um estudante de psicologia foi preso suspeito de pedofilia e produção de pornografia infantil em Foz do Iguaçu, no interior do Paraná. Segundo a polícia, ele fez mais de 300 vítimas. A prisão preventiva do homem de 26 anos foi concedida depois que as investigações apontaram que o suspeito armazenava materiais pornográficos relacionados à pedofilia. Durante a ação, agentes da Polícia Civil do Paraná e da Polícia Federal encontraram mais de 1.700 arquivos de pornografia infantil. Mais de 350 materiais foram produzidos por ele. As vítimas eram crianças e alguns adolescentes, menores de 14 anos.
Esse indivíduo, ele aliciava essas crianças por meio de joguinhos, né? E aí ele oferecia, geralmente, aquele dinheiro virtual do jogo, né? Algum presente ali dentro do jogo, em troca da criança tirar uma foto nua ou praticando algum ato libidinoso ou até mesmo fazer uma videochamada com o próprio indivíduo, né? Durante as investigações, a polícia identificou que o homem é estudante de psicologia e usava os conhecimentos aprendidos durante o curso para induzir e manipular as crianças. O suspeito responderá por estupro de vulnerável virtual, produção, armazenamento, compartilhamento de pornografia infantil e aliciamento de menores. Agora o nosso propósito, primeiro foi buscar esse algoz, prendê-lo para que ele evite ter novas crianças vítimas de crime e agora buscar essas crianças que são vítimas para que elas não sejam vítimas de outros autores de crime. Começou hoje o júri popular do acusado de matar 3 crianças e 2 professoras em uma creche de Saudades, em Santa Catarina. A previsão é que o julgamento se estenda por pelo menos 2 dias. O ataque aconteceu em 4 de maio de 2021. Um jovem de 18 anos entrou na creche Pró-Infância Aquarela armado com uma faca. Ele invadiu uma sala onde os alunos dormiam e desferiu golpes contra uma professora, uma agente educacional e 3 crianças com menos de 2 anos de idade. Apenas um bebê de 1 ano e 8 meses sobreviveu. O homem foi preso em flagrante no dia do crime. Ele é acusado de 5 homicídios e 14 tentativas de homicídio. O julgamento acontece no Fórum de Pinhalzinho, uma cidade vizinha ao local da tragédia. Uma pesquisa feita com moradores de comunidades revelou que quem vive em áreas onde há confrontos com policiais adoece mais. São relatos de depressão, insônia, tremores e outras doenças físicas. Uma rotina de medo. Ai, Senhor, misericórdia, meu Senhor. Trabalha, calma aí, Isabel, fica quieta. Fica no chão. Hoje está acontecendo de novo. Os professores estão com o seu emocional abalado, os alunos estão com o seu emocional abalado. Sons bem comuns nas comunidades do Rio. Nesses locais, não tem vida normal. Meu Deus! Jesus! São confrontos que matam jovens como Tiago Menezes Flauzino, de 13 anos, morto no último domingo na Cidade de Deus. E quem sobrevive ao fogo cruzado fica doente. Foi o que concluiu uma pesquisa do Centro de Estudos de Segurança e Cidadania com 1.500 moradores maiores de 18 anos de comunidades do Rio. O estudo constatou que quem mora em áreas mais afetadas pelos confrontos com agentes de Estado tem mais possibilidades de desenvolver doenças físicas e mentais, o que significa também mais gastos para a rede pública de saúde. O Estado que deveria garantir o direito à segurança, o direito à saúde, ele impede que essas pessoas tenham acesso, né, a tratamentos, a consultas médicas e agrava o estado de saúde, faz com que essas pessoas adoeçam mais por conta de uma escolha política, né, de segurança pública. Os dados mostram que nas áreas de maior risco, a chance de desenvolver hipertensão é 42% maior dos que moram em regiões menos afetadas. A probabilidade de ter insônia prolongada é 73% maior. 29,6% dos entrevistados disseram sentir sintomas típicos de depressão, em comparação aos 15,7% de comunidades menos atingidas. 30% relataram efeitos como sudorese, falta de sono, tremor e falta de ar durante tiroteios. 43% contaram que sentem o coração acelerar quando ouvem os tiros. Sintomas que Mônica conhece bem. Em 2006, ela perdeu o filho, Rafael, morto por um agente de segurança. Eu tenho depressão, eu tenho síndrome do pânico, eu tenho bipolaridade, tudo atestado clinicamente, não é só da minha cabeça. Tenho diabetes, tenho, labirintite. E todas essas coisas que eu estou lhe falando, todo esse adoecimento, todas as minhas irmãs que perdem filho temos. Os pesquisadores também constataram que, além de adoecerem a população, os confrontos impedem o acesso de moradores aos serviços de saúde. Isso porque, durante os tiroteios, unidades fecham as portas. Médicos e outros profissionais deixam de comparecer ao trabalho. Depois da divulgação da pesquisa, a Polícia Militar afirmou em nota que a opção pelo confronto armado é sempre dos criminosos,
e que no primeiro semestre do ano houve queda de 12,3% em relação ao mesmo período do ano passado no número de mortes por intervenção de agentes de segurança. Já a Polícia Civil afirmou que realiza planejamentos prévios com base em informações de inteligência nas operações e que as ações sempre priorizam a preservação das vidas. Isso não é política de segurança, isso não traz segurança aos moradores, traz sofrimento, morte, traz diversos impactos negativos para os moradores. A proibição da entrada de acompanhantes na maior unidade emergencial do Nordeste, o Hospital da Restauração, criou um problema em Recife. Pois é, como muitos pacientes são de fora da capital pernambucana, muita gente tem dormido na frente do hospital. Colchonetes e cobertores espalhados pelo chão. Essa cena tem se tornado comum por aqui. É na frente da unidade hospitalar que acompanhantes dormem durante dias e até semanas. Muitos ficam assim porque não têm transporte e nem dinheiro para comprar passagens de ida e volta. Por ser referência em diversas especialidades médicas, o Hospital da Restauração recebe pessoas de outros municípios e estados. Para quem mora longe, a única opção é acampar, já que os setores de emergência, UTIs e salas de recuperação não permitem acompanhantes. Ricardo está há 8 dias acompanhando a cunhada que sofreu um derrame cerebral hemorrágico. Ele mora em Garanhuns, que fica a mais de 230 quilômetros de Recife. São 3 horas de viagem. Como a solução foi ficar por aqui, além da cama improvisada para dormir, ele conta com a ajuda de voluntários para fazer as principais refeições. As pessoas doam, né? Pessoas que vêm com o carro aqui, vêm chamar a gente. Não só eu e minha sobrinha, mas todo mundo está aqui. Tem acesso a pedir um café, sopa, hambúrguer, cachorro-quente, inhame. Aí ajuda bastante. Kelly veio do Brejo da Madre de Deus, no Agreste de Pernambuco, e está acompanhando o irmão. Ela chegou aqui com a roupa do corpo e dorme em colchões deixados por outros acompanhantes. A gente aqui se vira com a ajuda dos populares, né? Os colchões doados. Tipo, já deixaram aqui, pessoas que vão embora, vão dormindo, um vai ajudando o outro. Comida é os outros que dá, porque quando não tem, o hospital não tem como oferecer, só oferece quem está internado. Patrícia, que mora na cidade de Calçado, também no Agreste, conseguiu estadia na casa de Daniele, que conheceu em frente ao hospital, após ser proibida de ficar com a mãe, que está na ala vermelha com um tumor na cabeça. Chegaram aqui, nós estávamos dormindo, aí eles chegaram aqui. Aí pediram para a gente sair, porque a autoridade maior tinha mandado. Então a gente saiu, graças a Deus que encontrei essa benção aqui, que levou a gente lá para casa dela. Só que todo dia a gente tem que pagar passagem de lá do Imbura para cá. Em nota, o Hospital da Restauração afirmou que ampliou a frequência de visitas nos setores onde não é permitida a presença de acompanhantes. A unidade informou ainda que orienta os visitantes sobre as casas de apoio, que são de responsabilidade dos municípios de origem dos pacientes. A gente não está aqui porque quer. Porque nem chegou uma pessoa que disse, o povo da região do município estão aqui porque quer. Por que a gente ia estar aqui porque quer? A gente está aqui porque a gente precisa. Gente, é o cúmulo da falta de humanidade. Imagina, você com um parente doente, convalescente no hospital e não tem onde dormir, não tem lugar para o acompanhante, não tem refeição, não tem banho, não tem nada. Nossa, não dá para acreditar, que absurdo. O Rio de Janeiro é a primeira capital do país a proibir o uso do telefone celular durante as aulas nas escolas municipais. O decreto baseia-se em uma recomendação da Unesco, que é uma agência da ONU, e aponta que o uso dos aparelhos pode prejudicar a aprendizagem. Quando pisca uma mensagem, Felipe não resiste, quer logo dar uma olhadinha. Um hábito que ele próprio admite, acaba atrapalhando a concentração durante a aula. Deixei de fazer o dever para ficar no celular, acabei esquecendo o dever. Esta geração que já nasceu conectada pode ser prejudicada pelo uso inadequado e excessivo da tecnologia. Segundo o relatório global de monitoramento de educação da Unesco, o celular em sala de aula distrai os estudantes e dificulta a aprendizagem. A cidade do Rio de Janeiro é a primeira capital do país a adotar medidas após a conclusão da Unesco. De acordo com o decreto, os celulares e demais dispositivos eletrônicos, como tablets, ficam proibidos em sala de aula e só poderão ser utilizados com autorização dos professores para fins pedagógicos. Quando ele pega o celular para olhar,
A gente sabe que o aluno demora um tempo para poder conseguir se reconectar, de concentrar novamente na sala de aula. Isso dura entre 10 e 20 minutos. As mensagens chegam o tempo inteiro e, às vezes, as conversas paralelas que antes existiam, né? Aquele diálogo face a face, agora os diálogos acontecem pelo celular. O texto do decreto que será aplicado nas escolas municipais abre exceção para alunos com deficiência ou problemas de saúde que precisam do equipamento. Fora isso, os aparelhos devem ficar desligados ou em modo silencioso, guardados na mochila. Um desafio para os educadores. Guarda o celular, por favor. Vamos ser legal. Bota na mochila, bonitinho. Isso. Quando você vê, virou para o quadro e voltou, já está de novo mexendo no celular. Isso é uma questão de foco, né? Porque aí perde o foco na matéria. E aí, por mais que seja tranquila, a matéria, por mais que seja básica, né? Eles não conseguem ter o mesmo andamento que estavam tendo antes, né? Eu guardo, né? Eu tenho que guardar. Mas depois eu pego. Mas eu sei que isso é errado. Mas eu não consigo ficar sem o telefone, não. Camille reconhece o vício no celular, mas promete que vai se esforçar para usar somente fora da aula. Vou tentar parar de mexer mais, guardar na mochila quando a professora pedir. Só fora da aula? Só fora da aula, no recreio. O que a gente busca com esse decreto é regulamentar o uso dos celulares, deixando uma mensagem muito clara. Sala de aula é local de aprendizagem, não de ficar nas redes sociais, não de ficar nas notificações ou em qualquer distração. Certo, né? Claro. Hoje é celebrado o Dia Internacional dos Povos Indígenas. A data lembra uma luta de muitos anos para garantir o direito de existir e estar integrado à sociedade. Mesmo com avanços ao longo do tempo, uma necessidade se faz cada vez mais presente. É preciso criar condições para que os povos originários tenham acesso à educação. Batalhas que atravessam o tempo e acompanham gerações. A busca por direitos e igualdade no país pós-colonizado. Não é o povo guarani que impõe a sua cultura, o seu modo de vida em cima de outro povo. Nós estamos falando de um território que se soma mais de 305 povos, né? Mesmo diante do caminho de extermínio, né? Pelos próprios documentos se contabilizava mais de 5 milhões de povos só nesse território hoje chamado Brasil. A Tamicuã faz parte da liderança da reserva indígena que fica no Parque Estadual do Jaraguá, na capital paulista. Ciente do seu espaço na sociedade, ela conseguiu quebrar uma barreira que ainda afeta os povos indígenas: o pouco acesso à educação. Tamicuã é uma das poucas integrantes da aldeia que conseguiu cursar o ensino superior. Estar na universidade me deu essa clareza e esse entendimento, esse caminho de entender e de reforçar mais o direito, né, a nossa luta e o direito sobre todas essas demandas que a gente reivindica, desde a demarcação, mas também desde uma saúde de qualidade, né? E uma das dificuldades que o meu povo guarani tem é de desapegar um pouco da aldeia e tentar essa nova caminhada dentro das universidades, porque a gente sabe o sofrimento que a gente já vai ter ali dentro, né? Por conta de preconceito e racismo, né? A inclusão na universidade faz parte da luta para ampliar a representatividade dos povos indígenas na sociedade. Segundo o levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, em 10 anos, houve um crescimento de 374% nas matrículas de pessoas que se declaram descendentes de povos originários. No entanto, eles representam apenas 4,1% do total de alunos no ensino superior no país. A baixa participação de indígenas nas universidades reforça a importância de ações e programas que estimulem a inserção de indígenas na sociedade como um todo. Eu acredito que não só para os alunos indígenas, mas para os alunos não indígenas também, que são de baixa renda, deveria haver realmente um incentivo para que eles permanecessem na universidade ao menos nos 2 primeiros anos. Porque a partir do 3º ano você pode conseguir um estágio e aí você consegue se virar. O Alexandro se formou graças ao programa Pindorama, que há 21 anos oferece bolsas de estudos para alunos indígenas. Ele é um dos mais de 100 estudantes, descendentes de povos originários, que conseguiram um diploma de curso superior
com a ajuda do projeto. É uma coisa que surgiu de uma demanda indígena, e isso em 2001. Em 2002, a universidade abriu a possibilidade de estudantes indígenas, né, prestarem o vestibular e não pagar a universidade conforme a sua condição financeira. Ações como essa confirmam que grandes passos já foram dados em busca de igualdade de direitos, mas ainda existe um longo caminho a ser trilhado. Acho que a gente está no caminho certo, né? É um caminho que nos orgulha, que nos dá ânimo, e os estudantes também ficam animados e estão aí, mas falta muita coisa. Nós não destruímos os rios, nós não poluímos os rios, nós não matamos a fauna e a flora, nós não cortamos as árvores, né? Nós queremos estar aí justamente para escrever uma nova história, né? Que seja essa história de sonho e de esperança para essa população brasileira. Essa semana, o Banco Central confirmou que a primeira moeda digital oficial do Brasil já está na fase de testes e deve ser liberada para o público até o fim do ano que vem. O Drex terá o mesmo valor das notas físicas e, ao contrário do Pix, será taxado pelos bancos e instituições financeiras. O nome da nova moeda digital já foi definido: Drex. As letras fazem referência às características da tecnologia: D de digital, R de real, E de eletrônica e o X para passar a ideia de modernidade e conexão. O real digital, ele é o real, só que em uma plataforma nova, numa nova tecnologia, onde ele está 100% disponível no ambiente digital. Ao contrário do que acontece com as criptomoedas, o real digital não terá variação de preço. O valor vai ser o mesmo da moeda nacional. Um Drex vai valer R$1. A tecnologia vai funcionar como uma representação virtual do dinheiro impresso. Poderá ser trocada pela moeda física e vice-versa. Com a nova moeda, o Banco Central espera simplificar o acesso aos serviços financeiros e aumentar a adesão do público às novidades digitais do mercado. A promessa é de mais segurança nas transações. Vamos pensar que você é recebedor, você recebe um auxílio gás. Você não pode tirar esse dinheiro, esse Drex, para comprar vestuário, para comprar alimento, mas sim ter um Drex, uma moeda virtual carimbada exclusivo para uso de gás. O Drex vai permitir que os usuários paguem faturas, boletos, impostos e compras nos estabelecimentos comerciais. Reais digitais também poderão ser transferidos para outras pessoas, ou seja, será possível fazer um Pix em Drex. Pix, ele é um meio que venha facilitar as transações. No passado, a gente tinha DED e DOC. Já Drex é uma moeda de pagamento, mas só circula no mercado virtual. Outra diferença em relação ao Pix é que haverá cobrança de tarifa para o uso do Drex. O serviço financeiro tem lá o custo de operacionalização, o lucro de quem está prestando o serviço. É natural que os custos da plataforma eles sejam partes desse serviço. O real digital está na fase de testes e ainda não tem um cronograma oficial de lançamento. A previsão inicial é que a nova moeda seja disponibilizada ao público até o final de 2024. É o mesmo dinheiro que a gente carrega na carteira. Ele está sujeito às mesmas condições de valor que os nossos reais que carregamos na carteira. Apenas a maneira da gente carregar isso vai deixar de ser físico e passa a ser eletrônico. Claro, para quem quiser. No último dia da Cúpula da Amazônia, que acontece em Belém, no Pará, os líderes dos países amazônicos pediram financiamento dos países ricos para a preservação da floresta. O presidente Lula participou de mais uma reunião da Cúpula da Amazônia com os representantes dos 8 países que integram a organização do Tratado de Cooperação Amazônica e afirmou que valorizar a região não é apenas manter as árvores em pé, mas dar dignidade para as quase 50 milhões de pessoas que moram na Amazônia sul-americana.
Também participaram enviados de outros países que contam com grandes reservas de florestas tropicais, como a Indonésia, além de representantes da Noruega e da Alemanha, países que contribuem com o Fundo Amazônia. Lula disse que as nações detentoras de florestas tropicais herdaram do passado colonial um modelo econômico predatório e defendeu que países ricos financiem projetos de conservação onde ainda existem florestas. Não é o Brasil que precisa de dinheiro, não é a Colômbia que precisa de dinheiro, não é a Venezuela, é a natureza que o desenvolvimento industrial ao longo de 200 anos poluiu, que está precisando que eles paguem a sua parte agora para a gente recompor parte daquilo que foi estragado. O governador do Pará, Helder Barbalho, falou sobre as ações para garantir a preservação da região. Soluções de transição climática, transição de uso do solo, implementação de políticas de baixo carbono. E nós estaremos sempre fazendo essa convocação para que os estados possam participar efetivamente. O principal legado do encontro foi a assinatura da Declaração de Belém, que define a primeira agenda conjunta para o desenvolvimento sustentável. São 113 pontos, mas não houve consenso para a implantação de metas comuns. O presidente Lula reforçou que os países que fazem parte do Tratado de Cooperação Amazônico se comprometeram em executar ações para garantir a preservação da Amazônia. Trabalharemos juntos no combate ao desmatamento e aos ilícitos, na criação de mecanismos financeiros em apoio às ações nacionais e regionais de desenvolvimento sustentável, na criação de um painel técnico-científico e na criação de novas instâncias de coordenação e participação. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, disse que mesmo com a falta de consenso na cúpula da Amazônia, a meta de zerar o desmatamento ilegal no Brasil até 2030 está mantida. Marina Silva foi entrevistada no programa Bom Dia Ministro e questionada sobre a falta de um prazo para fim do desmatamento na declaração conjunta assinada pelos presidentes no encerramento da cúpula dos países amazônicos em Belém. O Brasil já tem um compromisso de desmatamento zero. Nós já estamos trabalhando para alcançar desmatamento zero até 2030. O nosso governo, desde que assumiu, tem trabalhado incansavelmente, principalmente as ações do IBAMA e do ICMBio, para que a gente, em conjunto com outros parceiros e os governos estaduais, possamos fazer, arrefecer a curva de desmatamento, que estava em alta. A ministra falou ainda sobre um novo pedido de estudos para a exploração de petróleo na Foz do Amazonas. O IBAMA negou a primeira solicitação feita pela Petrobras. Como acontece sempre, a Petrobras reapresentou o projeto novamente. O IBAMA vai analisar com toda a isenção e vai dar o seu veredito. O ministro Luiz Roberto Barroso foi eleito presidente do Supremo Tribunal Federal. Ele é o atual vice e vai assumir a vaga da ministra Rosa Weber, que deve deixar o cargo no dia 2 de outubro, quando completa 75 anos. Neste caso, a aposentadoria é compulsória. Pelas normas do STF, o presidente é sempre o mais antigo da casa, que nunca tenha exercido a função ou que esteja há mais tempo sem exercer a presidência. O vice-presidente do tribunal será o ministro Edson Fachin. As posses de Barroso e Fachin estão marcadas para o dia 28 de setembro. O homem que foi atingido pelo aparelho de uma academia no Ceará ainda se recupera no hospital. Hoje, ele apresentou uma grande evolução depois de uma cirurgia e agradeceu toda a ajuda que tem recebido. Pela primeira vez após a cirurgia, Regilânio da Silva, de 42 anos, voltou a sentar, o que era improvável segundo os relatos iniciais dos médicos. Ao lado da esposa, Regilânio falou hoje sobre a recuperação. Segue se recuperando muito bem, graças a Deus, como vocês podem ver. Estou aqui, quero falar um pouquinho, agradecido realmente a vocês por tudo que vocês estão fazendo
e venha fazer por mim. Agradeço demais tudo do coração, pela doação, pelas orações, por tudo mesmo. Deus abençoe e ilumine o caminho de vocês aí. Por causa da lesão na coluna, ele precisou fazer uma cirurgia para a colocação de uma placa e parafusos de titânio na área fraturada. Segundo a equipe médica, a recuperação está dentro do esperado. O Regilânio tem evoluído muito bem, do ponto de vista neurológico, bem dentro da nossa expectativa médica. A Regilânio tem se alimentado de forma satisfatória, já tem sentado, tem todo um aparato multiprofissional que está contribuindo na sua recuperação imediata logo no pós-operatório. Sua alta para tratamento domiciliar está cada vez mais próxima. Na última sexta-feira, Regilânio foi atingido nas costas por um equipamento de 150 quilos quando treinava em uma academia de Juazeiro do Norte, no Ceará. A grave lesão na coluna deixou o motorista de aplicativo com menos de 1% de chance de voltar a andar. Nas redes sociais, a esposa, que se recupera de um tratamento de câncer, também agradeceu as doações que a família está recebendo. Mais de R$170 mil já foram arrecadados em 2 vaquinhas online. Eu soube que a gente alcançou mais uma meta, né? Eu quero agradecer. E a alta que estava prevista para hoje, né? O médico achou melhor acompanhar mais um pouquinho o estado clínico dele e está prevista para amanhã. E muito obrigada a todos. Baleias jubarte foram vistas ao lado de uma plataforma de petróleo no Rio Grande do Norte. Os mamíferos foram gravados por um funcionário da petrolífera localizada no mar, aproximadamente 31 quilômetros da costa. Anualmente, entre junho e novembro, as baleias vão à região para acasalar e se reproduzir no litoral potiguar. O ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasques, já está preso e foi transferido de Santa Catarina para Brasília. Ele foi alvo de uma operação que apura a atuação da Polícia Rodoviária Federal durante o segundo turno das eleições de 2022. Vamos agora a Brasília falar com o repórter Igor Damasceno, que acompanhou essa operação. Começou nas primeiras horas do dia, né, Igor? Já estava acordado, então foi um dia eletrizante. Boa noite para você. Ainda de madrugada foi deflagrada essa operação da Polícia Federal, viu, Amanda? Boa noite a você, também ao Augusto. Boa noite a todos. Silvinei Vasques foi transferido de Santa Catarina num avião da Polícia Federal. Ele desembarcou aqui em Brasília por volta das 5 horas da tarde. Uma viatura o trouxe aqui para a Superintendência da Polícia Federal em Brasília. Ele deve prestar depoimento amanhã por volta das 2 horas da tarde. Além desse mandado de prisão preventiva contra o ex-diretor-geral da PRF, a Polícia Federal também cumpriu 10 mandados de busca e apreensão. Apreendeu o passaporte, documentos e celulares de Silvinei Vasques. O mandado de prisão foi cumprido e autorizado pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, porque contra ele a acusação de ter atrapalhado o fluxo de eleitores, principalmente do presidente Lula, durante o segundo turno das eleições. Ele foi preso hoje de manhã e, inclusive, um dia antes de supostamente ter atrapalhado esse fluxo de eleitores, fez campanha para o ex-presidente Jair Bolsonaro nas redes sociais. Na decisão, Alexandre de Moraes considerou essa conduta gravíssima. Em nota, a defesa de Silvinei Vasques disse que vai pedir uma reconsideração por parte da Justiça. Também, por meio de nota, a Polícia Rodoviária Federal disse que colabora com as investigações e abriu 3 processos administrativos e disciplinares contra o ex-diretor-geral da corporação. Os detalhes da justificativa dessa decisão de Alexandre de Moraes estão numa reportagem que você confere agora. Silvinei Vasques chegou na Superintendência da Polícia Federal em Santa Catarina escoltado. Os policiais cumpriram também 10 mandados de busca e apreensão em 3 estados e no Distrito Federal contra membros e ex-membros da PRF.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, autorizou o mandado de prisão preventiva contra Silvinei. Na decisão, o magistrado explica que alguns servidores podem esclarecer sobre a determinação do policiamento direcionado e, para evitar uma combinação de versões, o ideal é que todos sejam ouvidos ao mesmo tempo. Por isso, a manutenção do investigado em liberdade pode comprometer a eficácia das diligências, já que, ainda que aposentado, é muito provável que haja uma reverência desses policiais rodoviários federais ao ex-diretor-geral. A polícia contou ainda com o apoio da Corregedoria-Geral da Polícia Rodoviária Federal, que determinou a coleta de depoimento de 47 policiais. Silvinei é investigado por supostamente impedir que eleitores do presidente Lula chegassem aos locais de votação. No dia 29 de outubro, um dia antes do segundo turno, o ministro Alexandre de Moraes determinou que os órgãos de fiscalização de trânsito não fizessem blitz, mas nas primeiras horas do dia 30, houve pelo menos 500 fiscalizações da PRF, principalmente em rodovias do Nordeste, onde o então candidato Lula tinha mais eleitores. Alexandre de Moraes destacou que a Polícia Federal colheu novas provas contra Silvinei Vasquez. Os agentes encontraram no celular da delegada de Polícia Federal, Marília Alencar, a foto de uma folha com o seguinte título: concentração maior ou igual a 75%, Lula. E um mapa com uma lista de municípios, aparentemente por ordem de concentração de votos do então candidato Lula. A decisão do magistrado traz ainda que o efetivo de policiais no segundo turno das eleições foi muito maior no Nordeste e que, na região, os agentes fiscalizaram apenas 221 ônibus a menos do que na soma de todas as demais regiões do Brasil. O documento reforça ainda que o número de veículos apreendidos no Nordeste foi quase o dobro da soma dos ônibus retidos nas demais regiões. Os policiais também interceptaram conversas de pessoas ligadas ao ex-diretor-geral. Em uma das mensagens, o integrante da corporação afirma que Silvinei teria falado muita merda nas reuniões de gestão, notadamente, ao que parece, determinado policiamento direcionado. Silvinei Vasquez é investigado por prevaricação quando o servidor público deixa de exercer seu dever, violência política por impedir o exercício de direitos políticos e por impedir ou atrapalhar a votação. Este último crime previsto no Código Eleitoral. Silvinei esteve na CPMI do 8 de janeiro em junho, quando negou ter tentado atrapalhar o deslocamento de eleitores. Na ocasião, a relatora da comissão disse que o ex-diretor mentiu. E hoje, Elisiane reafirmou. Nós tivemos, aliás, vários pontos que nós conseguimos comprovar, inclusive no momento da oitiva dele, de que de fato ele estava mentindo. Hoje, mais do que nunca, a partir desta prisão, está clara a necessidade de reconvocação e fazer uma compatibilidade a partir dos documentos que nós levantamos com a fala que ele trouxe aqui na comissão. Kennedy Alencar comenta a prisão de Silvinei Vasquez. A prisão de Silvinei Vasquez, ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, é mais uma peça do quebra-cabeça que aproxima o ex-presidente Jair Bolsonaro da cadeia. A Polícia Federal confirmou com provas o que já se sabia. Silvinei mobilizou agentes da Polícia Rodoviária Federal para tentar impedir que eleitores de Lula na região Nordeste votassem no petista no segundo turno das eleições do ano passado. O que era suspeita virou fato comprovado. A Polícia Federal conseguiu até um mapa que norteou as ações ilegais da Polícia Rodoviária Federal. Esse fato agrava a situação de Bolsonaro, porque mostra, mais uma vez, que na presidência da República ele utilizou expedientes ilegais para tentar evitar a derrota eleitoral. Silvinei foi apenas uma peça intermediária. A quem interessava o crime? A quem interessava usar agentes do Estado para impedir eleitores petistas de votar? A resposta parece óbvia: Jair Bolsonaro. Silvinei tem que ser julgado e punido para que uma polícia de Estado não vire polícia de governo, de facção, de milícia. E Bolsonaro tem que ser julgado e punido para que nunca mais um presidente se sinta no direito de cometer crimes no mais alto cargo do país. Responsabilizar Bolsonaro e seus golpistas é fundamental para preservar a nossa democracia e evitar futuras tentativas de golpe.
O Supremo Tribunal Federal vai analisar mais 70 denúncias apresentadas pela Procuradoria-Geral da República relacionadas aos atos golpistas de 8 de janeiro. O julgamento será no plenário virtual. A corte vai analisar as denúncias dos dias 14 a 18 de agosto. Entre os denunciados estão o indígena José Acácio Sererê Chavante, Maria de Fátima Jacinto, conhecida como Fátima Tubarão, e José Fernando Honorato de Azevedo, policial federal aposentado. Se os ministros aceitarem as denúncias, os acusados viram réus e começa o processo. Em 7 meses, o STF já recebeu e analisou 1.295 denúncias, sendo 232 por crimes mais graves. Associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, dano qualificado pela violência, deteriorização de patrimônio tombado. Segundo o ministro Alexandre de Moraes, a maior parte desses processos já está pronta para julgamento. Estaremos já pedindo pauta a Vossa Excelência para julgarmos as primeiras ações penais referentes aos atos violentos ocorridos em 8 de janeiro, para que Vossa Excelência, quando entender adequado, possa já pautar no início de setembro. Rede TV News desta quarta-feira fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Uma ótima noite para você. Obrigada pela audiência. Amanhã nos vemos de novo às 7h20 da noite. Espero você. Até lá. Tchau, tchau.